Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, sou professor de matemática e hoje nós vamos trabalhar com uma resolução de raízes de qualquer índice, raiz quadrada, raiz cúbica, sem o artifício de uma calculadora, mas para você não usar calculadora, você precisa ter uma divisão muito boa, tá bom? Então já vou te adiantando isso, ou uma tabuada ali do lado, beleza? Então vamos aqui ver como é que se calcula raízes. Mas assim, o que é raiz? Raiz é uma operação contrária a uma potência. Então, por exemplo, quando eu tenho qualquer coisa, um x ao quadrado, a operação contrária a isso é a raiz quadrada de x. Se eu tenho um x ao cubo, a minha operação contrária é uma raiz cúbica desse x. Se eu tenho um y elevado a 4, a minha operação contrária é é a raiz quarta de y. E assim vai. Então, daí que vem o cálculo da raiz, ok? Pra gente descobrir, aquele número, que número que multiplicado tantas vezes dá o número que está dentro da raiz. Vamos começar com um exemplo? Vamos lá. Eu tenho aqui o meu exemplo da raiz quadrada de 256, tá? Então, essa aqui é a raiz quadrada. Quando é raiz quadrada, a gente não precisa escrever o 2 aqui, que é uma convenção, beleza? Então, eu quero saber qual é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 256. Essa é a tradução de uma raiz quadrada. Que número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 256, beleza? Bom, para fazer isso, a gente vai usar isso daqui que eu escrevi aqui em cima, a fatoração. Para quem não sabe, fatoração é quando você pega um número e vai dividindo ele, até ele chegar em 1, tá bom? Então vamos fatorar o 256, vamos lá. E como é que a gente fatora? A gente pega aqui o 256, escreve ele aqui, com um negócio que era para estar reto, né? Tá menos torto agora. E a gente vai começar dividindo isso daqui pelo número 2. Toda fatoração começa pelo número 2. Então eu vou dividir aqui pelo número 2, beleza? 200, eu não vou chegar no ponto agora de dividir cada número, eu vou gravar um vídeo de divisão ainda, tá bom? Mas já adiantando aqui para o vídeo não ficar muito longo. 256 dividido por 2 dá 128, tá ok? E a gente divide por 2 novamente, que dá 64, que dividido por 2 de novo dá 32, e a gente vai dividindo por 2 a vida toda, tá ok? E divide por 2. Lembrando que desse lado sempre ficam as respostas da divisão e desse lado ficam os divisores. Então eu pego o número, divido aqui, a resposta foi aqui. Divido aqui, resposta, divido, resposta, tá ok? Isso aqui é um cálculo que a gente faz muito para calcular MMC, né? Então nós chegamos aí nessa fatoração. O que a fatoração nos diz? Que o primeiro número, o 256, é a mesma coisa da multiplicação de todos esses números. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, certo? Mas aí, nossa intenção aqui não é formar uma potência, a gente quer saber qual é a raiz quadrada de 256. Bom, o índice de uma raiz quadrada é 2, né? Assim como o índice da raiz cúbica é 3 e tudo mais. Como o índice da raiz quadrada é 2, eu vou fazer o quê? Presta bastante atenção no que eu vou fazer. Eu vou pegar esses meus divisores e vou organizá-los em duplas de 2. Óbvio, né? Duplas de 2. Então eu vou organizar aqui uma dupla de 2, outra dupla de 2, outra dupla de 2, outra dupla de 2. Ok? É uma raiz quadrada, então eu fatorei o número, e os divisores eu separei de 2 em 2. Tem uma dupla aqui, uma dupla aqui, uma dupla aqui, uma dupla aqui. Viram que eu escrevi que número, né, tem uma dupla em cada lado? Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou multiplicar esses números. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E multiplicando esses números, eu vou achar, se eu não me engano, 16. O que é 16? A raiz quadrada de 256. Então, 16 é a raiz quadrada de 256. Só isso. Fatorei o número, tá? E os divisores
por ser uma raiz quadrada de índice 2, eu fiz duplas aqui, beleza? Deixa eu pegar aqui mais algum exemplo para vocês. Um número muito bom, 100. Esse aqui muita gente sabe a raiz decorada, mas eu queria mostrar para vocês como é que a gente pode fazer também por este método. Tá? Então eu quero saber a raiz de 100, nunca vi e tudo mais. Então eu vou pegar o número 100 e eu vou fazer o quê? A tal da fatoração. E vou dividir esse 100. Não precisa nem ser tão grande assim. O 100 a gente começa dividindo por 2, dá 50. Vou dividir por 2 de novo, dá 25. E aí a gente para. Por quê? Porque o 25, por ser um número ímpar, ele não pode ser dividido por 2. Então a gente tenta pelo próximo número. 3 também não dá. Spoiler! Pelo número 4 também não dá para dividir. Mas a gente consegue dividir o 25 por 5. Então, o próximo divisor, a gente sai do 2 e o próximo divisor se torna o 5. Beleza? 25 dividido por 5 dá 5. E o 5 próprio dividido por 5 dá 1. Ok? Agora vamos fazer o quê? Vamos fazer duplas. Aqui na raiz de 100, eu consigo fazer uma dupla de 2 e uma dupla de que número? 5. Ok? Agora o que eu faço? Mesma coisa que eu fiz aqui. Vou multiplicar o 2 e o 5. 10. Tá bom? Então 10 é a minha raiz. Tá torto? Tá, enfim. 10 é a minha raiz de 100. Beleza? Só que agora a gente pode, né, fazer passos mais largos aqui. Por quê? Porque a gente só calculou raízes quadradas. Vou apagar aqui essa coisa torta. E eu vou calcular agora uma raiz cúbica. Que tal? Uma raiz cúbica não é tão conhecida assim. Acho que só a raiz cúbica de 8 talvez é um pouco mais conhecida. Vamos calcular a raiz cúbica de 216. Olha que coisa complicada para vocês. Raiz cúbica de 216. Lucas, como é que a gente faz? The same way. Do mesmo jeito. Eu vou pegar o meu número 216 e vou fatorá-lo, normalmente, tá bom? Então eu vou pegar o 216. Nossa, tá... Eu preciso de aulas de desenho, porque tá complicado. Vamos dividir por 2? Vamos lá. 216 dividido por 2, já vou dar o spoiler, é 108. Dividido por 2 de novo, uma dica, né? Todo número par dá para dividir por 2. 108 dividido por 2, 54. Que dividido por 2 dá 27. 27 já não dá para dividir por 2. Dá para dividir por 3, que é o próximo número? Dá. Então, dividir por 3 vai dar 9. Que dividir por 3 vai dar 3. E dividir por 3 vai dar 1. Beleza. Fizemos a fatoração igual fizemos as outras fatorações. Qual é a diferença? A diferença está aonde? Quando era raiz quadrada, a raiz tinha índice 2. Então a gente fazia duplas. Agora que a raiz é cúbica, qual é o índice dela? 3. Então a gente vai fazer duplas? Não, a gente vai fazer trios. Então eu consigo montar aqui um trio de 2 e um trio de 3. Qual é a raiz cúbica de 216? A multiplicação do 2 com o 3. 6. Ok? E aqui a gente trata só, né, de raízes exatas. Mas assim, quer uma raiz quarta? Fatora o número e faz um conjunto de 4 números iguais ali e você acha a raiz quarta. E assim vai, ok? A ideia é essa. Você vê o índice você fatora o número, vê o índice da raiz e faz trios, duplas, quartetos, quintetos, do jeito que você preferir, ok? Mas nem sempre vai ter raízes exatas. E eu vou trazer aqui para vocês 2 exemplos de quando não há raízes exatas. Tem espaço aqui. Vamos supor que eu queira calcular a raiz quadrada de 12. Né? É sabido que 12 não tem raiz quadrada, mas a gente tem um jeito de representar isso usando as raízes sim, tá? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai fatorar do mesmo jeito o número 12. Vamos lá. Se eu divido 12 por 2, esse daqui vocês conseguem fazer de cabeça, né? 12 dividido por 2, 6. Divide por 2 de novo, 3. O 3 não dá para dividir por 2, mas dá para dividir pelo próprio 3.
Então, nós temos aqui 2, 2 e 3. A raiz quadrada, a gente tem que fazer duplas, né? Eu consigo fazer uma dupla de 2. Mas eu consigo fazer uma dupla de 3? A gente não consegue fazer uma dupla de 3. Então, o que isso vai significar pra gente? Os números que a gente consegue fazer dupla, eles vão meio que sair da raiz. É como se todo mundo estivesse dentro da raiz de 12, e quem faz dupla sai da raiz. Então, eu vou escrever aqui uma raiz grandona, tá? Quem que eu consegui fazer dupla? O 2. O 2 vem pra fora da raiz. Quem que eu não consegui fazer dupla? O 3. Então, ele permanece na raiz. Ok? Então, 12 é um número que não tem raiz exata, mas que é representado por 2 raiz de 3. Tá bom? 2 raiz de 3, não tem o menor problema ela ficar assim. E o nosso último exemplo para poder terminar aqui nossa resolução é o quê? 90. 90 também não tem uma raiz quadrada exata, mas a gente vai fatorar do mesmo jeito, tá? Vou até aqui ser mais rápido. 90 dividido por 2, 45. 45 já não dá para dividir por 2, então a gente vai por 3. 45 dividido por 3, 15. 15 dividido por 3, 5. O 5 a gente não consegue dividir por 3, nem por 4, e sim pelo próprio 5. Ficou uma baguncinha essa fatoração, né? Não tem problema. Vamos usar aquela nossa história de antes. A gente vai escrever a raiz aqui. Vamos ver. Tem algum dos divisores que consegue fazer uma dupla? Sim, o 3. Então, o 3 vai vir aqui para fora da minha raiz, beleza? O 2 e o 5 não fizeram dupla, permanecem dentro da raiz. E importante, gente, lembra que isso daqui são divisores ou multiplicadores. Então, aqui dentro também tem que vir multiplicado. Então, perceba. O 3 que fez dupla foi para fora da raiz. O 2 e o 5 que não fizeram dupla foram para dentro multiplicando. Então, para ficar mais bonito, vamos multiplicar os dois lá dentro. 3 raiz de 2 vezes 5, 10. Então, raiz de 90 é a mesma coisa de 3 raiz de 10. Ou seja, viu raiz quadrada, você pode trabalhar com a fatoração, tanto para raízes exatas como para raízes não exatas. Treine, pratique e tente não ser tão dependente da calculadora. Como eu sempre falo, isso aqui são exercícios mais simples. Claro que você vai ver exercícios mais elaborados, só que a minha intenção com esses vídeos é trazer a introdução, o início dessas contas aqui para vocês terem um pouquinho da noção do que vocês estão calculando. Porque muitas vezes calculamos raiz quadrada sem nem saber o que é raiz quadrada. Hoje vimos que é o quê? É um número que... Você vai descobrir um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá o número que está dentro da raiz. Ou, se for o caso de uma raiz cúbica, que é o que o 216, você está procurando um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá o 216. Beleza? Espero que você tenha gostado, me perdoe qualquer falha e estamos aí para mais dúvidas, para mais aprendizado.